Bom, existe um momento monumental na história da filosofia em que a humanidade simplesmente parou de apenas contemplar o universo de forma abstrata e decidiu, olha, é hora de usar o conhecimento para dominar o mundo físico. Foi uma verdadeira virada de chave. Sai de cena aquela reflexão pura, totalmente distante da realidade e entra em campo um desejo muito urgente, muito prático, de controle. Então, no nosso estudo de hoje, a gente vai explorar exatamente essa mudança de rota, mergulhando no empirismo britânico e na mente de Francis Bacon. É absolutamente fascinante perceber como ideias lá do século XVII anteciparam a ciência moderna e, acredite ou não, ainda ditam a forma como a gente processa informação hoje em dia. Vamos lá? Certo, a nossa rota de hoje é bem direta. A gente começa pelo empirismo britânico, passa para o projeto filosófico de Bacon, depois analisa os famosos 4 ídolos e fecha com aquela metáfora incrível das formigas, aranhas e abelhas. Parte 1. Empirismo britânico. A base de tudo na experiência. Para entender o peso dessa filosofia, a gente precisa olhar para o terreno onde ela nasceu. Essa corrente empirista ganhou uma força absurda na Grã-Bretanha, resgatando uma tradição rigorosa que já vinha lá do século XIII na Universidade de Oxford. O próprio termo empirismo vem do grego empeiria, que quer dizer justamente experiência. Ou seja, é uma linha de pensamento que coloca a experiência sensível como a grande protagonista na hora de buscar o conhecimento. E claro, um dos nomes mais pesados dessa tradição é Francis Bacon. O detalhe crucial aqui é que não dá para separar a filosofia de Bacon da vida prática dele. Ele não era um pensador trancado numa torre. Era um nobre inglês, um político formidável que chegou ao altíssimo cargo de chanceler da Inglaterra em 1618, bem no reinado do rei Jaime I. Essa vivência pura nos corredores do poder mudou completamente a visão de mundo dele. Para Bacon, teoria por teoria não servia para muita coisa. O conhecimento precisava ter utilidade real, aplicação e impacto no mundo prático. Parte 2. O projeto filosófico. A chamada Grande Instauração. E é exatamente essa sede por resultados práticos que nos leva ao coração da obra dele. Bacon tinha uma ambição, digamos, colossal. Ele queria literalmente refundar o jeito que a humanidade buscava a verdade. Para isso, ele planejou um projeto gigantesco chamado Instauratio Magna, que significa grande instauração. A ideia era restaurar o saber humano desde os alicerces. Dentro desse projeto existe o famoso tratado Novum Organum, ou Novo Órgão, que tinha um foco super claro, dar indicações reais e práticas para a interpretação da natureza. E detalhe, esse nome, Novo Órgão, foi uma resposta direta ao Organum de Aristóteles. Bacon estava propondo uma ferramenta totalmente nova para a mente, cheia de regras aplicáveis ao mundo físico, rompendo de vez com a tradição clássica. O que chama muita atenção aqui é o contraste gigante que ele faz com o que vinha antes. Ele bateu de frente com a filosofia medieval, apontando que o pensamento anterior era abstrato demais, contemplativo demais e, francamente, totalmente desconectado da realidade do mundo físico. Seguindo o espírito da nova ciência moderna, Bacon defendia o que a gente chama de saber instrumental. A ciência não está aí só para gerar debates intermináveis. Ela tem que ser um instrumento afiado, uma ferramenta prática para a humanidade controlar, intervir e dominar a natureza ao seu favor. Toda essa visão utilitária desemboca na frase mais icônica dele: saber é poder. Essa máxima captura perfeitamente aquela esperança gigantesca nos benefícios da ciência. É o que chamamos de ideal Prometeu, sabe? A crença de que, dominando as leis da física, da química, da biologia, a humanidade conseguiria subjugar a natureza para melhorar a própria condição de vida. E, sendo bem sincero, é um conceito que serviu de motor para praticamente todo o desenvolvimento industrial e científico dos séculos seguintes. Embora hoje, claro, a gente olhe para trás e veja que essa exploração implacável trouxe um custo bem alto que exige muita reflexão. O que nos leva à parte 3. Os 4 ídolos. A hora de limpar a mente. A mente humana não é uma lousa em branco perfeitinha. Ela é cheia de armadilhas. Bacon deu um nome excelente para essas armadilhas: ídolos. Na visão dele, os ídolos são preconceitos, ilusões e noções falsas que invadem e corrompem o nosso raciocínio. Eles simplesmente bloqueiam a mente e impedem que se veja a realidade como ela realmente é. A premissa aqui é bem direta. Se a gente quiser que o método científico funcione de verdade, com rigor, é urgente fazer uma faxina mental e se livrar dessas ilusões. Ele mapeou esses perigos e os dividiu em 4 gêneros principais que merecem toda a atenção. O primeiro grupo são os ídolos da tribo. Como o nome sugere, eles fazem parte da nossa própria tribo, da natureza humana universal. São aqueles preconceitos coletivos que a nossa espécie engole como se fossem verdades absolutas.
É uma tendência biológica nossa de aceitar crenças de forma cega, sem pedir nenhuma prova factual. Trazendo isso para a nossa realidade atual, é o fenômeno do viés de confirmação em massa. É quando um número gigantesco de pessoas decide acreditar na hora em uma manchete absurda só porque ela confirma algum medo coletivo, ignorando totalmente os dados científicos e as estatísticas reais. Em seguida, a gente tem os ídolos da caverna. Se os ídolos da tribo são um problema de todo mundo, os da caverna são bem individuais. Eles vêm do nosso próprio pequeno mundo. São distorções que nascem do temperamento, da criação e dos hábitos muito particulares. Hoje em dia, a gente vê isso escancarado nas bolhas dos algoritmos nas redes sociais. Alguém fica trancado numa rede que só entrega aquilo com que já existe concordância, esquece completamente o mundo maior lá fora e passa a ter a falsa ilusão de que a realidade inteira pensa exatamente da mesma forma. E aí a gente chega num ponto crítico que é a forma como nos comunicamos. Os ídolos do mercado. Eles nascem nas interações sociais e comerciais. E o grande vilão aqui é o uso impreciso das palavras. A linguagem, muitas vezes mal aplicada, distorce a realidade e arrasta a mente para controvérsias completamente inúteis. Pensa nos jargões corporativos e no famoso greenwashing de hoje. É quando uma empresa usa um eufemismo tipo reestruturação de ecossistema para tentar suavizar uma demissão em massa ou cola um selo eco-friendly num produto que não tem prática sustentável nenhuma. É a linguagem sendo usada estrategicamente para mascarar a prática real. As palavras acabam perturbando o nosso entendimento. Por último, mas não menos importante, os ídolos do teatro. Bacon foi genial nessa metáfora. Ele comparou os sistemas filosóficos tradicionais a peças de teatro. Ou seja, são fábulas, histórias inventadas, criadas por regras dogmáticas que encenam mundos fictícios em vez de buscar as leis reais da natureza. Na nossa era contemporânea, o exemplo mais claro é o dogmatismo ideológico cego. É quando se segue uma cartilha teórica, seja de política ou de economia, quase como uma religião, sem nunca parar para olhar se, na prática, no mundo físico e real, aquelas medidas estão trazendo algum resultado de fato para a sociedade. É preferir a ficção do palco à verdade da experiência. Vamos em frente e ver como isso se resolve. Parte 4. De formigas, aranhas e abelhas. O método de Francis Bacon. Então, depois de fazer essa faxina mental e expulsar todos os ídolos, como a verdadeira ciência deveria agir? O caminho proposto é a indução baconiana. Mas calma lá, não é aquela indução antiga de tentar adivinhar o futuro ou criar uma regra geral só se baseando em meia dúzia de observações. O método de Bacon é rigoroso ao extremo. Ele exige, primeiro, a limpeza total dos preconceitos. Depois, exige catalogar exaustivamente todas as variações possíveis de um fenômeno. E só então, depois de tudo isso, fazer testes experimentais super rigorosos. Somente com esse nível altíssimo de detalhe é que seria possível estabelecer leis científicas inabaláveis. Para ilustrar esse método e dar uma alfinetada nas escolas de pensamento da época, Bacon usou uma metáfora do reino animal que é sensacional. Ele disse que, até aquele momento, quem se dedicava às ciências agia como formiga ou como aranha. As formigas representam os empiristas puros. O que a formiga faz? Ela só acumula provisões. Acumula dados brutos da experiência, mas não processa nada intelectualmente. Já no extremo oposto estão as aranhas, que representam os racionalistas dogmáticos. A aranha tece teorias complexas e impressionantes, mas tira tudo inteiramente de dentro de si mesma. Fica presa na razão isolada, sem contato nenhum com o mundo físico lá fora. E isso nos leva à solução de Bacon, que é muito elegante. Qual é o ideal absoluto da ciência? A abelha. Ela representa a posição intermediária, o equilíbrio. A abelha sai pelo mundo e coleta a matéria-prima da experiência, o néctar das flores. Mas ela não apenas guarda isso como a formiga, ela ingere, digere e transforma esse néctar através de seus recursos internos, as enzimas, que representam a força processadora da razão. O resultado dessa união perfeita entre a base experimental e a digestão racional humana é o mel, que é o verdadeiro conhecimento. O grande mérito de Bacon foi apontar que, para o avanço da ciência moderna, essa fusão era completamente indispensável. E que deixa a gente com um pensamento final inadiável. A filosofia de Francis Bacon forjou a mentalidade de que o conhecimento prático serve para dominar e subjugar as forças físicas, inaugurando séculos de avanços sob o lema Saber é Poder. Mas, ao encararmos as atuais consequências dessa exploração no meio ambiente, uma grande questão se impõe. Se devemos agir como abelhas que processam a natureza sem destruí-la para criar algo maior, até onde o poder humano deve ir? Quais limites a gente precisa impor ao nosso próprio domínio instrumental para garantir que esse poder construa, em vez de aniquilar, o mundo ao nosso redor? É impressionante pensar que uma semente plantada lá no século XVII ainda dita a forma como precisamos pensar o nosso futuro.